Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo eu trago uma questão maravilhosa para vocês de álgebra. Dado x mais o seu inverso igual a raiz de 3, determine x elevado a 18 mais x elevado a 12 mais 1. Nós vamos resolver essa questão de três maneiras diferentes. Uma que seria a mais longa, porém a mais natural, utilizando conceitos de números complexos, potenciação de complexo, aquela coisa toda, forma trigonométrica, enfim. Segunda maneira, utilizando equação de segundo grau, porém um artifíciozinho de cálculo. E a terceira, uma bruxaria do bem, vamos dizer assim, tá bom? Que vai ser a maneira mais rápida e a mais elegante, a mais bonita para resolver essa questão tão legal. Bem, dado x mais o inverso de x igual a raiz de 3, determine x a 18 mais x a 12ª mais 1. Bem, a solução, digamos, mais natural, aqui vem a nossa cabeça de prima, vamos dizer assim, é resolver a equação, é achar o valor do x, ok? Beleza? E antes de analisarmos essa solução, digamos, mais natural, vamos relembrar alguns conceitos importantes envolvendo números complexos. Seja z um número complexo qualquer da forma a mais bi, sendo a sua chamada parte real e bi a parte imaginária, b é um número real que multiplica o i, sendo i a unidade imaginária. Você se lembra que o módulo ou valor absoluto de z, indicado comumente pela letra grega ρ, é a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Isso vem do Teorema de Pitágoras. O chamado argumento principal é o ângulo alfa, tal que cosseno de alfa é a dividido pelo módulo e o seno de alfa é o b dividido pelo módulo. O complexo z igual a mais bi pode ser representado na chamada forma trigonométrica, que seria z igual a ρ, que é o módulo, que multiplica cosseno alfa, sendo alfa o argumento principal, mais i vezes seno alfa. E aí, para você levar o complexo z a um expoente n, sendo n um número natural, você pode lançar mão da chamada primeira fórmula de Moivre, que seria z elevado a n igual a ρ elevado a n vezes cosseno de n alfa mais i vezes seno de n alfa. Beleza? O módulo é elevado ao expoente n, enquanto que o argumento é multiplicado pelo expoente n. Bem, após essa revisão, vamos resolver a equação x mais 1 sobre x igual a raiz de 3, visando a determinar os valores de x. Vamos lá, multiplicando todo mundo por x, né? Ficaria x ao quadrado mais 1 igual a raiz de 3 vezes x. X ao quadrado menos raiz de 3 vezes x mais 1 igual a 0. Equação de segundo grau, a é 1, b é menos raiz de 3, o c também é 1. Delta b ao quadrado menos 4ac, interessante, o delta dá menos 1, ok? Delta igual a menos 1, essa equação não possui raízes reais. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos b vai ficar raiz de 3, mais ou menos raiz de menos 1. A raiz de menos 1, por definição, é o número i, é a unidade imaginária, não é isso? Sobre 2a sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, x é raiz de 3 mais ou menos i sobre 2. Ele pede o resultado de x a 18 mais x elevado a 12 mais 1. Sendo assim, você pode trabalhar tanto com o valor que soma o raiz de 3 sobre 2 ao i sobre 2, quanto o que subtrai, tá? Tanto faz, no final daria a mesma coisa, tá bom? Você pode trabalhar tanto com raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2, quanto com o seu chamado conjugado, ok? Tanto faz aqui, eu vou preferir trabalhar com
o raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2, um somando o outro, ok? Bem, eu preciso pegar esse x e elevá-lo à 18ª potência e também à 12ª potência, para poder encontrar o que ele pediu, não é isso? Vamos inicialmente passá-lo para a forma trigonométrica. Sendo assim, inicialmente nós vamos encontrar o módulo desse número complexo. Vai ficar o módulo igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais de meio ao quadrado, a raiz disso tudo, né? Ou seja, a raiz de 3 quartos mais 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos. 4 quartos é 1 inteiro. Raiz de 1 é o próprio 1. Então, o módulo desse complexo é igual a 1. O argumento alfa é um ângulo cujo cosseno vai ser A dividido pelo módulo, ou seja, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que vai ser o próprio raiz de 3 sobre 2, e o seno B sobre o módulo, meio sobre 1, que é o próprio meio. Ora, alfa é um ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Esse ângulo é o ângulo de 30 graus, não é isso? Π sobre 6. Show? Então, na forma trigonométrica, o x é o módulo, que é 1, que multiplica cosseno alfa, cosseno π sobre 6, mais i vezes seno de π sobre 6. Show? Tranquilo? Agora vamos aplicar a primeira fórmula de Moivre, né? X elevado a 18 igual a 1 elevado a 18, módulo elevado a 18, vezes cosseno de 18 vezes o alfa, 18 vezes o π sobre 6, mais i vezes o seno de 18π sobre 6. Simplificando 18 com 6 dá 3, né? Então, x elevado a 18 é igual a cosseno de 3π mais i vezes seno de 3π. Ora, o que significa 3π? 3π significa 2π mais π, ou seja, uma volta inteira do ciclo trigonométrico mais meia volta, não é isso? Então, 3π é congruente ao π no ciclo trigonométrico, não é isso? Então, x elevado a 18 é cosseno de π mais i vezes o seno de π. O cosseno de π vale menos 1, conforme você sabe. Seno de π vale 0. Então, menos 1 mais 0, menos 1. Então, x elevado a 18 deu menos 1. Show? Tranquilo? Vamos agora pegar o x e elevá-lo à 12ª potência. Vai ficar o módulo, que é 1 elevado a 12, vezes cosseno de 12 vezes o alfa, 12 vezes o π sobre 6, mais i vezes o seno de 12π sobre 6. 1 elevado a 12 é o próprio 1. Simplificando 12 com 6 dá 2. Vai ficar cosseno de 2π mais i vezes seno de 2π. Cosseno de 2π seria o cosseno de 0, né? Que é igual a 1. Seno de 2π vale 0. 1 mais 0 é igual a 1. Logo, a nossa expressão vai ficar menos 1, que é o x elevado a 18, mais 1, que é o x a 12, mais 1 no final da expressão. Menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 1, 1. Beleza? Resultado 1. Né? Aquela lenda urbana, né? Quando você tem uma expressão muito complicada, uma conta muito complicada, o resultado é 0, é 1. Né? Show! Vamos agora à segunda solução. Bem, do que você precisa saber para entender a solução 2? Basicamente, as potências naturais de potências de i com expoentes naturais. I elevado a 0 dá 1, i elevado a 1 dá o próprio i elevado ao quadrado, por definição, dá menos 1, i elevado ao cubo dá menos i, e assim por diante. I elevado à quarta volta a ser 1, i elevado à quinta volta a ser i elevado à sexta menos 1, i elevado à sétima menos i elevado à oitava vale 1. Quer dizer, de 4 em 4, você tem um ciclo, né? Você tem os valores se repetindo. Então, sendo n um número natural,
i elevado a um múltiplo de 4, quer dizer, 4n vai dar 1. I elevado a um múltiplo de 4 mais 1 dá o próprio i. I elevado a um múltiplo de 4 mais 2 dá menos 1. I elevado a um múltiplo de 4 mais 3 dá menos i. Show? Beleza. Bem, e agora? Nós temos a equação de segundo grau que obtivemos na solução 1. X ao quadrado menos raiz de 3x mais 1 igual a 0. Eu não vou resolver a equação. Eu vou isolar o x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a raiz cúbica de x menos 1, isolando-o no primeiro membro da igualdade. Show? Beleza? Preste atenção ao raciocínio. Se o x ao quadrado é esse cara, quem seria o x ao cubo? O x ao cubo é o x ao quadrado vezes x, né? Deixa eu até registrar isso aqui. X ao cubo é o x ao quadrado vezes x. Confere? Ou seja, o x ao cubo vai ser igual ao x ao quadrado. Repare que o x ao quadrado é esse carinha aqui, ó. Raiz de 3 vezes x menos 1, tá? X ao quadrado vezes x, beleza? Então, o x ao cubo vai ser igual a raiz de 3 vezes x ao quadrado, aplicando aqui a distributiva, né? Raiz de 3 vezes x ao quadrado menos x. De novo, apareceu novamente o x ao quadrado. Novamente eu vou trocá-lo, novamente eu vou substituí-lo pelo raiz de 3x menos 1. De novo aqui, ó. X ao cubo vai ser raiz de 3 vezes x menos 1 menos x, né? Distributiva aqui agora. Show? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3x, 3x, menos raiz de 3 menos x. Ou seja, x ao cubo igual a 2x menos raiz de 3. Beleza? Resolvendo agora, porque eu preciso do valor do x aqui agora, tá? Resolvendo a equação de segundo grau, aproveitando a solução 1, né? Vamos usar o raiz de 3 mais i sobre 2. Poderia ser usado, sem problema nenhum, o raiz de 3 menos i sobre 2, tá? No final daria a mesma coisa, tá bom? Então, aqui trocando x pelo valor que obtivemos na equação de segundo grau, na primeira solução, vai ficar x ao cubo igual a 2 vezes raiz de 3 mais i sobre 2 menos raiz de 3. Cortando 2 com 2 e raiz de 3 com menos raiz de 3, vamos obter que x ao cubo é simplesmente igual a i. Show? X ao cubo igual a i. Ora, se o x ao cubo é igual a i, x a 18 vai ser i elevado a 18, x elevado a 12 vai ser i elevado a 12, ok? Então, vamos ter i elevado a 18 mais i elevado a 12 mais 1. Quem é o i elevado a 18, né? O 18 é um carinha que dividido por 4 deixa resto 2. O 18 é 16 mais 2, não é isso? Beleza, 4 vezes 4 mais 2. Então, i elevado a 18 possui o mesmo resultado de i elevado ao quadrado, que por definição é menos 1. Já i elevado a 12 é equivalente ao i elevado a 0, já que 12 deixa resto 0 na divisão por 4, não é isso? E i elevado a 0 dá 1. Ou seja, menos 1 mais 1 mais 1, a expressão é igual a 1. Show? Beleza? Então aqui nós não precisamos apelar para a forma trigonométrica, para a primeira fórmula de Moivre, ok? Porém, ainda precisamos trabalhar um pouquinho com números complexos. A solução 3 é a mais bonita porque nós não vamos precisar saber nada sobre números complexos. Sequer nós vamos resolver a equação de segundo grau, tá?
Então é uma saída mais elegante, mais bonita. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que salvam: Jesus, o jiu-jitsu e os produtos notáveis, né? Então, do que você precisa saber para matar a questão através da solução 3 é o produtinho notável, quadrado da soma de 2 termos, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo, ok? Então, partindo da igualdade original, x mais o inverso de x igual a raiz de 3, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado, ok? Nós vamos obter quadrado primeiro mais 2 vezes o x vezes 1 sobre x mais o quadrado segundo igual a 3. Aqui você pode cortar o x com o x, ok? Pode cancelar x com x. Você vai obter que x ao quadrado mais 2 mais o inverso do x ao quadrado é igual a 3, ou seja, x ao quadrado mais o inverso do x ao quadrado é igual a 1. Beleza? Show! Agora um pouquinho de bruxaria do bem, né? Um pouquinho de malandragem. Eu vou visar a eliminar esse denominador aqui, x ao quadrado, ok? Então, vou multiplicar todo mundo por x ao quadrado a fim de me livrar dele, ok? Vai ficar x à quarta, ou seja, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, mais 1, porque eu vou cortar o x ao quadrado com o outro, igual a 1 vezes x ao quadrado, ok? Então, eu obtenho a relação que o x à quarta é o x ao quadrado menos 1, ok? Então, aqui eu peguei todo mundo e multipliquei por x ao quadrado. Com que objetivo? Eliminar esse denominador. Levando-se em conta que os expoentes que ele quer que você calcule são os expoentes 18 e 12, e que o MDC, máximo divisor comum entre o 18 e o 12, é o 6, então eu vou, a partir desse carinha aqui, tentar encontrar x à sexta. Por quê? O x a 12 vai ser o x à sexta ao quadrado. E o x a 18 vai ser o x à sexta ao cubo. Beleza? Se houver necessidade, existem produtos notáveis que vão permitir a gente chegar à resposta, ok? Beleza, então, partindo do x à quarta para chegar ao x à sexta, eu vou novamente multiplicar todo mundo por x ao quadrado. X à quarta vezes x ao quadrado, x à sexta. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Muita atenção agora, ó. O x à quarta, nós sabemos que é o x ao quadrado menos 1, não é isso? Maravilha. Eu vou chegar aqui, ó, e substituir o x à quarta justamente por x ao quadrado menos 1. Olha que coisa linda você vai obter. Você vai obter que x à sexta vai ser x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado, ou seja, x à sexta é igual a menos 1. Maravilha, né? Agora ficou fácil. Quem é o x a 18? É o x à sexta elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo, que é o próprio menos 1. E, finalmente, quem é o x elevado a 12? X à sexta ao quadrado, quer dizer, menos 1 ao quadrado, que dá mais 1. Consequentemente, x a 18 mais x elevado a 12 mais 1, menos 1 mais 1 mais 1, que dá 1. Beleza? Maravilha, né? 3 maneiras diferentes para você resolver a questão. E aí você percebe que, como a matemática é rica, né? Você pôde trabalhar com produtos notáveis simplesmente, com potências de I simplesmente, ou com Moivre, enfim, e você chegou ao mesmo resultado, né? Beleza, a terceira solução, sem dúvida, é a mais elegante, a mais bonita, e prescinde do conhecimento de números complexos, ok? Obrigado pela audiência. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo,
compartilhando e se inscrevendo em nosso canal Leal Concursos Incomparável.